Prezados alunos e professores Conquistar, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Projeto Conquistar. Eu sou a professora Camila Rangel e vamos juntos aprender mais um pouquinho sobre Química. Leciono na escola Marco Antônio Vilaça 1, CDE 06. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, passa nas nossas redes sociais no _Centro de Mídias _AM com a hashtag Projeto Conquistar SEDUCAM e segue também a profa no @profa_Camila Rangel para não perder nenhum conteúdo. E vamos para o nosso episódio 14, aulão Química Misturar é Fantástico. Detalhamento: processo de separação de misturas heterogêneas, sistemas sólido-sólido. Então, vamos agora para o nosso primeiro quiz. Então, vamos para esse primeiro quiz que fala o seguinte: qual o método mais utilizado para separar pedras presentes no feijão? Alternativa A, ventilação. B, catação. C, peneiração. D, levigação. Então, vou deixar você pensando aí um pouquinho e daqui a pouco eu volto com a resposta, ok? Então, aluno, seguinte, para a gente responder essa questão, vale a pena lembrar que é raro encontrarmos substâncias puras na natureza, tá? Geralmente encontramos misturas de substâncias. E para a obtenção desses componentes em mistura, nós utilizamos técnicas de separação. Então, essas alternativas que você viu aí são cada uma, né? Cada uma é um tipo de técnica de separação. Então, nessa questão, a alternativa correta vai ser a letra B, tá? Que nós chamamos de catação. O que é essa catação? É onde o sólido ele é catado com as mãos ou com o auxílio de uma pinça metálica, que é um instrumento utilizado em laboratório, tá bom? Então, nesse sentido, a catação, ela é um método simples, bem simples, aluno, que você já utiliza aí na sua casa, quando você vai separar o feijão, né, tirar aquelas pedrinhas que vêm. Então, olha só, você consegue observar aí na imagem algumas pessoas fazendo essa separação, esse processo de separação dessa mistura, tá? Essa técnica de separação é bem simples. Você separa essas diferentes formas sólidas, tá bom? Então, um exemplo também de separação de materiais é no processo de separação do lixo, tá? Quando a gente separa um lixo que é mais reciclável de outro, e assim a gente tem um interesse em algum tipo de material, a gente consegue separar as sujeiras daquilo que tem interesse de fazer reciclagem. Assim como os grãos de feijão, a gente utiliza as mãos ou pinças, tá? E nesse sentido, vale a pena relembrar que essa catação é um processo de separação físico-químico entre sólidos. Então, é só entre os sólidos. Existem técnicas diferentes. Técnicas para separar líquidos com líquidos, sólidos com sólidos. Então, a catação é um processo físico-químico só para sólidos, tá? Então, ela permite essa separação assim de forma visual desses componentes. É possível fazer manualmente e a olho nu. E ela distingue ali aquele componente de interesse de forma bem prática. Então, quando nós utilizamos, né, esse tipo de método, é um processo até que rápido, ok? Então, quando os componentes a serem separados são quimicamente perigosos, né, como substâncias químicas que a gente não pode pegar com as mãos, nós utilizamos aí as pinças metálicas ou espátulas para proporcionar essa separação dessas misturas.
tá? Que é diferente do processo ali manual, tá bom? Então, se nós formos parar para pensar e voltar lá na questão, ele retrata ali outras técnicas, né? Ventilação, peneiração, levigação. E essas técnicas, elas não vão proporcionar de forma mais fácil essa separação entre os grãos, né, de feijão e as pedras. Então, a catação seria a melhor resposta para essa questão, ok? Essa alternativa é a melhor. Então, nesse sentido, a gente já consegue entender o que é a catação, como é que ela é feita, como é que nós podemos fazer. Na verdade, você já faz aí no seu dia a dia, então ficou bem claro sobre a catação, ok? Então, agora nós vamos para o nosso conteúdo. Então, aluno, agora vai aparecer aí para você um vídeo para exemplificar de forma prática esse tipo de separação, que é a catação, tá bom? Lembre-se que misturar é a combinação de duas ou mais substâncias, e ela pode ser homogênea, formando uma fase, ou heterogênea, formando várias fases. Separação de misturas é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias e isolar o componente de interesse. Misturas homogêneas também são chamadas monofásicas, ou seja, não é possível identificar a presença das substâncias misturadas. E as heterogêneas polifásicas, ou seja, é possível identificar as substâncias a olho nu. Isso, aluno. Então, com esse vídeo, a gente consegue entender que para cada tipo de mistura, né, é necessário uma técnica diferente de separação. Então, nesse nosso conteúdo, a gente já começa lembrando disso, tá? Que existe essa necessidade de separar substâncias, tá? E ela surge dependendo de vários motivos, né? Depende dos motivos, para que nós temos a intenção. Então, geralmente, né, a gente usa o nosso sal de cozinha porque ele vem de um processo de separação da água do mar. Então, a gente verifica aí na imagem um trabalhador retirando ali o sal de cozinha, onde acontece o processo de evaporação da água e fica restando ali só o sólido, tá bom? Outro tipo de separação é no tratamento da água. É possível observar a separação de misturas nas estações de tratamentos de águas, nas ETAs, assim como nas ETs, estações de tratamentos de esgotos, tá? E também na própria separação do lixo, né? Que a gente consegue separar aquilo que ainda pode ser reutilizado, aquilo que tem que ser descartado. E, consequentemente, esses processos de separação, eles estão interligados com o tipo de mistura. Então, o processo ele ocorre de várias formas, com vários métodos, e vai depender de alguns aspectos, né? Principalmente o tipo de mistura, se a mistura é homogênea, se a mistura é heterogênea. No caso de misturas homogêneas e heterogêneas, a gente tem que se ligar sempre nas características físico-químicas dessa mistura. E também na natureza das substâncias, né, que formam essas misturas. Se é uma substância de caráter polar, apolar. Também vale a pena a gente prestar atenção
em questões físico-químicos, né? Como densidade, temperatura, solubilidade dos componentes da mistura. Então, isso vale muito a pena para considerar o tipo de separação que vai ser utilizada. Nesse sentido, a gente já começa a falar do primeiro tipo, né, de separação, que é a ventilação. Então, a ventilação é uma técnica, né, usada para separar dois componentes, tá? Esse tipo de técnica, ela é uma técnica barata, uma técnica fácil, tá? Onde esses componentes podem ser sólidos com densidades diferentes, tá? Então, é aplicado um jato de ar sobre a mistura. Como exemplo, a gente pode ver ali, ó, na imagem, para separar os grãos de amendoim torrado das suas cascas, né? Esse ar, ele consegue separar a casca do grão, né, que se solta, e assim a gente tem as duas partes, né? Também com a questão do arroz, é utilizada essa técnica, onde o arroz é separado da sua palha, né, daquela tipo de casca, e a gente obtém só o grão. Então, aí é mais uma técnica para você aprender. Então, agora vamos para a próxima técnica de separação de misturas, que é a nossa peneiração ou tamização. Mas essa técnica você provavelmente já deve ter ouvido falar, né? Peneiração é muito utilizada aí nas nossas cozinhas, na nossa casa. Tamização é a mesma coisa, tá, pessoal? Tamização e peneiração é o mesmo nome, tá? Mesmo tipo de técnica. Então, ele é um processo, né, de separação de substâncias realizado pela diferença de tamanho das partículas, tá? Então, esse tamanho aí que vai designar quem é que fica na peneira e quem é que vai passar. Então, você consegue observar aqui na imagem, nós temos uma peneira e aqui a gente tem uma malha, tá vendo? É a malha da peneira, nós chamamos de malha. Então, nessa malha tem aí um espaço onde as partículas menores elas vão passar para o outro recipiente, as maiores vão ficar depositadas aqui. Então, olha só, por sua vez, a passagem de grãos menores, tá? Eles vão passar, mas por que, professor, eles vão passar? Porque o tamanho dessa partícula, o diâmetro dessa partícula é menor. Então, ela atravessa essa peneira, tá? E a maior fica lá em cima. E assim a gente consegue separar as maiores das menores. Então, por conta disso, os sólidos, eles são separados pela diferença de tamanho, tá bom? Dessas partículas, que permite, né, com que esses componentes, eles sejam diferenciados, tá? Então, nesse sentido, a gente tem aí vários tipos de tamanho, né, diâmetros da partícula. Geralmente, esses diâmetros, eles vão também determinar vários tipos de soluções, né, de acordo com o tamanho, né? A partícula que atravessa a malha da peneira é a que tem menor diâmetro. O que ficou retido tem um diâmetro igual ou maior da peneira. Então, nesse caso, né, a gente precisa até lembrar de como que a gente usa em casa a peneiração. Então, quando você quer fazer um suco de maracujá, você utiliza essa técnica, né? Você passa o líquido pela peneira, onde a semente fica retida ali na malha, e o líquido, o suco de maracujá, ele é transferido para um outro recipiente. Ok, aluno? Então, agora nós vamos para a nossa próxima técnica de separação, que é a levigação. E na levigação, ela é um processo de separação que ocorre por conta da diferença de densidade dessas partículas, tá? E que formam uma mistura. Como exemplo, ao separar o ouro da areia no processo de mineração, tá? Como o ouro é mais denso, você consegue observar aqui na imagem, ó, ele vai ficando mais aqui, ó, para o fundo, né? Para essa parte dessa bacia, desse tipo de bacia que os mineradores utilizam. Já a areia, como ela tem uma densidade diferente, né? Digamos que ela é mais leve, digamos assim, né? Ela vai passar na hora que ele vai mexer essa bandeja, né? Então, esse processo de levigação é muito utilizado na mineração para obtenção do ouro, utilizado pelos garimpeiros, tá?
Nesse sentido, fica aí bem claro para você entender que levigação é um processo que utiliza a densidade, a diferença de densidade, tá? Então, a gente consegue também obter ali, ó, metais preciosos, a gente consegue obter ouro, pedras. O nome desse instrumento aqui são as bateias, tá? Que são bacias utilizadas para essa separação. Então, você consegue visualizar esse trabalhador segurando aí a bateia, esse instrumento, onde ele propulsiona uma força, né, que tem a finalidade de girar o líquido contido na bateia para formar uma aceleração centrípeta, que puxa o material mais denso para o centro do instrumento, da bateia, né, gerando ali um movimento curvilíneo, circular. Nesse sentido, a gente já compreendeu aí a levigação e agora nós vamos para o próximo tipo de separação, tá? Próxima técnica, que é a flotação. Então, a flotação é um método de separação de misturas heterogêneas entre sólidos e líquidos. Então, agora vai aparecer aí na sua tela uma animação para a gente entender de forma mais clara sobre a flotação. Imagine uma piscina suja. Como será que podemos limpá-la? A flotação é um processo de separação que funciona por etapas, onde os líquidos possuem densidades diferentes e são separados através da adição de um líquido ou ar, que promoverá a flutuação do sólido menos denso. Logo, um componente ficará por cima e o outro embaixo. A flotação é muito usada na separação de minerais, na obtenção de corantes e também no combate à poluição dos rios. O método serve para tratar a água e os esgotos. Então, aluno, como você pode ver, a flotação é uma técnica simples utilizada para a limpeza de piscinas, bem como de rios, para retirar a poluição. E agora nós vamos aprender sobre mais uma técnica, que é a magnetização. E a separação magnética ela é bem simples também, então a separação de metais, né, outras substâncias sólidas, mediante um eletroímã, né, ou um ímã, né, que a gente consegue ver aí na imagem, você consegue observar que nós temos ali uma mistura, né, de dois sólidos, você consegue ver aqui, ó, e esse ímã ele vai atrair essa substância, tá? Essa limalha de ferro aí, que é um metal, desse pó de enxofre, que você consegue observar aqui na corzinha amarela. Ou areia, né? Então, esse tipo de separação é muito simples, né? E como é que ela acontece, né? Essa separação acontece utilizando-se um eletroímã. Então, a gente agora vai assistir um vídeo, uma animação, para exemplificar de forma simples, a separação magnética. Vamos lá? A separação magnética ocorre pelo princípio do magnetismo, onde cargas opostas se atraem. Neste caso, os metais possuem cargas elétricas, sendo atraídos pela parte oposta do eletroímã, gerando a separação. Então é isso, aluno. Aprendemos várias técnicas de separação magnética. Até agora já aprendemos sobre peneiração. E para não ficar aí sem mais uma técnica, vamos agora para a dissolução fracionada. Você já ouviu falar? Então, a dissolução fracionada é um método de separação de misturas heterogêneas, sólidas, que é realizado em partes. Então, é um método capaz de se dissolver em líquidos, tá bom? É submetido a outro método de separação que finaliza o processo, tá bom? Então, temos aí partes, tal como a filtração, que também é um tipo de técnica de separação, e a destilação. Por exemplo, né? Então, a dissolução fracionada é um método que a gente trabalha por etapas. Existem vários tipos de substâncias, né? Ou componentes de mistura que a gente consegue utilizar essa técnica, tá?
Então, nesse sentido, a gente tem que lembrar, né, que essa técnica ela também é utilizada muito em laboratórios de química, mas você também consegue visualizar isso na sua casa, porque filtração é uma coisa muito fácil, né? Como você vê aí a filtração, você faz quando vai obter o café, por exemplo, né? Você usa lá o papel filtro, né? E coloca ali o cafezinho, o pó de café, e aí você consegue visualizar a filtração acontecendo, tá? Então, nesse sentido, vale a pena a gente pegar isso nesse conteúdo, né, e falar que existem várias substâncias, né, solventes, e a mais comum é a água, tá? Que por esse motivo é conhecido como solvente universal. Outros exemplos de solventes são a acetona e o vinagre, tá? Então, a destilação fracionada, ela é composta por duas partes, né? A primeira poderá ser a dissolução e seguido de uma filtração. Já a segunda parte poderá ser a evaporação ou a destilação simples. E agora a gente vai assistir uma animação para evidenciar essas partes, ok? Mistura de sal e areia. Como estes dois não possuem propriedades similares de solubilidade, induzimos a dissolução do sal com água e por isso a adicionamos nessa mistura. O sal começa a se dissolver na água, enquanto a areia permanece insolúvel. E assim teremos no copo água, sal e areia. Note que o sal, por ter propriedades similares, polos realizando dissociação iônica, logo começa a ser dissolvido pela água e, nesse sentido, torna-se totalmente immiscível, a ponto de vermos somente a água e a areia. No entanto, sabemos que o sal está ali, envolto na água. E para separar esta areia da água salgada, utilizamos um método chamado filtração, utilizando um pedaço de papel de filtro que retém por diferença de tamanho de partícula a areia da água salgada. Logicamente, a areia fica armazenada no filtro e a água salgada passa para o outro recipiente. Neste aspecto, conseguimos retirar a areia, mas agora resta separar a água do sal, e por isso utilizamos outra técnica química, a de evaporação. Utilizamos calor para favorecer o processo de ebulição da água, até ela entrar em estado de vapor, e assim restar somente o sal. Então, aluno, com essa animação ficou bem mais fácil de entender a destilação fracionada, não é mesmo? Então, agora nós vamos para mais um conteúdo que é classificação das soluções, que são as soluções saturadas, supersaturadas e as insaturadas. Como você pode ver aí na sua tela, nós temos que entender que essa classificação está totalmente relacionada quanto à quantidade do soluto dissolvido. Então, assim, a gente pode perceber esses três tipos, tá? Aí temos um copo, né? Você pode observar com 100 ml de água e você viu ali uma colherzinha. Então, tem 20 gramas de sal, né? Ou de KNO3. Ele vai ser dissolvido, onde a gente consegue ver só uma fase, uma solução ali totalmente homogênea e você não observa nenhum tipo de grão. Já na saturada, você consegue observar já uma outra característica, tem uma quantidade maior ali da substância, né? Mas é a mesma quantidade de água. Já na supersaturada, você consegue observar ali, ó, um certo corpo de fundo que você já aprendeu, um precipitado, tá? Então, aqui, ó, fica bem claro de você observar insaturada, saturada e supersaturada. Então, tem ali o corpo de fundo na supersaturada, ok? Vamos entender um pouquinho mais sobre cada uma delas. Então, solução saturada é uma solução que atingiu o limite, tá, gente? O limite de solubilidade. Não tem aqui corpo de fundo, tá? Porque ela tá no limite dela, tá? Então, não vai formar o corpo de fundo. Então, há uma quantidade máxima de soluto dissolvido no solvente em uma determinada temperatura, tá? Então, fica aí para você tentar acompanhando comigo sobre essas classificações. Já a insaturada
a quantidade de soluto dissolvido ainda não atingiu o coeficiente de solubilidade. Isso significa que pode ser acrescentado mais soluto. Então, a gente tem aqui, ó, uma quantidade de água suficiente para solubilizar todo esse soluto. E a gente pode até colocar um pouco de mais soluto, ó, que ela não vai saturar, tá bom? Tem bastante solvente para ela. E solução supersaturada, ela é instável, tá, pessoal? É a mínima perturbação, tá? Qualquer perturbação nesse sistema faz com que o excesso de soluto dissolvido precipite, tornando-se uma solução saturada com a presença do corpo de fundo. Então, a gente consegue observar aqui que tem a presença ali do precipitado, ok? Então, você consegue observar de forma bem clara as três classificações desses tipos de solução: saturada, supersaturada e insaturada, tá bom? Então, agora vamos para o próximo quiz, segundo quiz. Então, alunos, vamos agora para esse segundo quiz, vai aparecer aí na sua tela. Qual das técnicas é a mais indicada para a separação de areia e grânulos de ferro? A, flotação. B, catação. C, dissolução fracionada. D, separação magnética. Vou deixar você aí pensando um pouquinho e a gente já retorna com a resposta. Então, aluno, para esse quiz aí, o quiz 2, a resposta certa é a letra D, separação magnética, tá? Mas por que separação magnética? Lembre-se que você está vendo aí, ó, areia e grânulos de ferro. Justamente porque a separação magnética é um processo para separar misturas sólidas, tá? Então, a areia é um composto sólido e o grânulo de ferro também. Então, a gente vai observar que esse componente, né, o grânulo de ferro, ele é um metal que vai ser atraído pelo ímã. Então, por conta dessa atração eletrostática, esses dois componentes conseguem ser separados. Essa é a melhor técnica para eles dois, tá bom? Então, seria a magnetização, tá? Nesse sentido, vamos aí assistir um videozinho mostrando como que acontece essa separação. A separação magnética ocorre pelo princípio do magnetismo, onde cargas opostas se atraem. Neste caso, os metais possuem cargas elétricas, sendo atraídos pela parte oposta do eletroímã, gerando a separação. Então, essa separação magnética é feita de forma bem simples, tá bom? Então, aluno, fica aí bem claro sobre a magnetização, que também é conhecida como imantação, tá? Que é esse método de separação de misturas heterogêneas entre sólidos, tá? Nesse sentido, essas substâncias, elas seguem aí essa questão da propriedade magnética, como a gente viu, o grânulo de ferro, mas também pode ser utilizado outros tipos de metais, né? O níquel, o cobalto, qual torna possível que a técnica seja aplicada, tá? Então, esse ferro, esse metal, ele vai ser atraído e os demais vão ser repelidos, tá? Então, a gente tem que lembrar, magnetização, substância sólido-sólido, tá? Eletroímã vai atrair as substâncias com propriedades magnéticas, tá? E alguns exemplos, né, do nosso dia a dia para essa técnica ser utilizada é na indústria de alimentos, tá? Esse método, ele é utilizado para garantir que as substâncias, né, os alimentos, eles não possam ter ali substâncias magnéticas. Então, esses alimentos ali passam por esse processo de magnetização, onde é retirado qualquer tipo de substância com propriedade magnética. Então, os grãos são separados, ok? Outro exemplo de utilidade da separação magnética é o beneficiamento mineral, né? Ele é realizado esse processo de minérios, né, para concentrar minérios, purificar, deixar cada vez mais puro.
E nesse sentido, a gente finaliza aí esse conteúdo, né, sobre magnetização. E agora nós vamos para o nosso cronograma de estudos. Então, aluno, nós finalizamos aí sobre a técnica de magnetização e imantação. E agora vai ficar aí na sua telinha um cronograma de estudos para você se aprofundar sobre esse conteúdo. Alguns pré-requisitos aí que você pode estar estudando são os tipos de ligações químicas dos componentes, né? As ligações do tipo iônica, metálica, ponte de hidrogênio, ligação covalente, que vai te dar ali uma base para você entender esse conteúdo. E aprofundando, né, outros processos de separação sólido-líquido, como a decantação, ou a sedimentação, ou a centrifugação, que também são cobrados aí nos vestibulares, ok? Então agora vamos para as nossas considerações finais. É isso, aluno. Finalizamos por aqui mais uma aula do Projeto Conquistar. Mas antes, vamos para a nossa selfie. Isso aí, não esquece de passar nas nossas redes sociais, no @centrodemídias_am, com a hashtag Projeto Conquistar SEDUCAM. Não esquece de seguir a profa no @profa_Camila Rangel, para não perder nenhum conteúdo. É isso, até mais!